quando Deus usou a morte para a salvação de muitas vidas. Olá, eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal Sabedoria que vem do Alto. E este canal se propõe a trazer pérolas de sabedoria, sempre pautadas na palavra de Deus, mas também testemunhos, experiências que eu tive, que outros irmãos com quem eu convivi ou trabalhei, ou que foi me relatado, experimentaram, vivenciaram com este Deus vivo e todo-poderoso a quem nós servimos. E eu gosto muito de experiências, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar com aquelas pessoas mais velhas, da primeira geração. Tive a oportunidade de trabalhar com pastores da primeira geração de pastores da Assembleia de Deus no Brasil e tive a oportunidade de conviver com muitos outros e ouvir experiências extraordinárias. E como é bom ouvir o que Deus faz, as maravilhas de Deus. Deus ele realmente é maravilhoso. Deus ele pode usar qualquer circunstância, ele pode superar qualquer obstáculo. Deus pode usar crise financeira, Deus pode usar a própria morte para salvar vidas, como é o testemunho que eu vou contar para vocês aqui neste vídeo. E ao longo destes anos eu viajei como pregador pelo Brasil, tendo estado em vários estados, em muitos municípios. Também trabalhei como pastor, dirigindo igreja, trabalhando com escola teológica, escola dominical. E a gente vai ouvindo e vivenciando muitas coisas, né? Acumulando um reservatório de experiências, de relatos, alguns dramáticos, e a gente fica impressionado de ver o que Deus pode fazer. E é interessante que sempre que a gente vive uma fase difícil, de provação, de luta, aquela fase quando parece que a gente ora e Deus não está ouvindo, e a gente clama, parece que Deus está surdo. Como é bom quando alguém chega e conta um testemunho poderoso para a gente. Como é bom quando a gente lembra e olha para trás, para o nosso passado, e se lembra também daquilo que Deus já fez por nós. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu me converti, quando aceitei a Jesus Cristo na Assembleia de Deus, é que havia ali um Deus vivo. Esta é a expressão, um Deus vivo, um Deus que fala, tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, um Deus que interage e que age no meio do seu povo. Isso foi o que mais me chamou a atenção, a chamada fé pentecostal, um Deus vivo que opera sinais e maravilhas na terra, um Deus vivo cuja palavra dele diz que para ele todas as coisas são possíveis. E então, ao longo dos meus quase 30 anos de ministério, eu já vivenciei, eu já vi e ouvi muitas coisas extraordinárias, alguns milagres dignos de ser comparado com registros bíblicos, coisas extraordinárias, porque a Bíblia diz que Deus não mudou, nele não há mudança e nem sombra de variação. A Bíblia também diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo, Ele continua falando e fazendo as mesmas coisas que Ele fez quando esteve aqui na Terra há aproximadamente 2000 anos. Porém, hoje, pela pessoa do seu Santo Espírito, que está sob a terra, cuidando da igreja e preparando a igreja para aquele grande dia, o dia do arrebatamento, o dia que o Senhor vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, diante de tantos relatos que eu já ouvi nessas minhas andanças, muitas vezes em igrejas que eu fui pregar em congressos, fiquei hospedado na casa dos irmãos, na casa de muitos pastores. Depois do jantar, acabávamos de jantar ali, de tomar uma deliciosa refeição, ficávamos sempre conversando sobre as coisas de Deus, do que Deus fez, do que Deus falou, do que Deus livrou. E eu confesso para você que muitas dessas experiências me marcaram profundamente. E nessa oportunidade, nesse vídeo, eu quero compartilhar uma delas com você.
Aproximadamente no ano 2000, alguns irmãos da igreja onde eu congregava foram visitar uma cidadezinha, foram fazer um trabalho missionário numa cidadezinha chamada Pinhão, no estado do Paraná. Estes irmãos foram para lá num grupo, uma Kombi levando roupas, alimentos, para suprir algumas necessidades daquela região ali, especialmente de irmãos mais carentes. Uma região muito fria. Eu acredito que se alguém aqui está assistindo esse vídeo, você conhece Pinhão, no Paraná, você mora lá em Pinhão, no Paraná, ou você já passou por lá e talvez conheça até o pastor, que eu vou contar o relato aqui. Deixa aqui na descrição se você conhece a cidade, se você conheceu o pastor a respeito de quem eu vou falar, ou mesmo se você mora lá nesta cidade. Bem, no ano 2000, então, essa equipe de irmãos, esse grupo de irmãos foram lá para fazer um trabalho missionário, ficaram lá alguns dias. E nessa época, então, eu já era um pregador, era um jovem pregador, recém-casado, mas já pregava em congressos, pregava muito na igreja onde eu congregava. E um destes irmãos falou ao meu respeito para o pastor daquela igreja, que chamava-se pastor Zacarias, pastor presidente da cidade de Pinhão, estado do Paraná. Falando a meu respeito, o pastor Zacarias disse para ele assim: olha, me manda o telefone deste rapaz, que eu quero trazer ele para ficar aqui entre 10 a 15 dias pregando aqui no campo. E assim aconteceu. Quando os irmãos retornaram da viagem, esse irmão me procurou, falou para mim, né, o que o pastor tinha dito, me deu o telefone dele, nós entramos em contato, marcamos a viagem, então eu segui viagem e fui para a cidade de Pinhão, a qual eu não conhecia, eu nunca tinha ido, mas como eu já estava acostumado a viajar, me passaram as orientações e eu fui para lá, então, passar alguns dias pregando naquele campo. Chegando lá, meus irmãos, a primeira coisa que eu constatei é que o pastor Zacarias era um daqueles típicos pastores assembleanos da outra geração. Já era um senhorzinho de cabelos brancos, um homem simples, humilde, mas era perceptível uma grande sabedoria de Deus e muita experiência. Eu fiquei 10 dias no campo de Pinhão pregando, e então fiquei hospedado na casa dele, que era nos fundos da igreja. Pudemos conversar muito, quantas histórias compartilhamos, quanta coisa eu ouvi mais dele, porque eu era um jovem pregador, e mesmo hoje eu estou com 53 anos, eu ainda não me equiparo ao que era o pastor Zacarias naquela época, já um homem de uma bagagem muito grande. Ele era um homem tão sábio que ele nunca me contou nenhum problema da igreja, nenhum problema do campo. Eu lembro-me que eu fiquei percorrendo ali o campo todo, eu preguei no primeiro final de semana na igreja sede, e a partir dali, durante a semana, cada dia eu estava em uma das congregações, mas o encerramento foi na igreja sede. E eu lembro-me que no encerramento Deus fez uma grande obra, um grande milagre ali na igreja sede em Pinhão, no Paraná. Porém, este assunto é para um outro vídeo. Eu vou gravar um outro vídeo e vou contar este milagre que Deus fez, que aí eu presenciei ali naquela igreja, quando eu estive estes 10 dias pregando lá. Porém, os dias que eu fiquei na casa do pastor Zacarias, hoje ele já dorme no Senhor, só para os irmãos se situarem aqui, já faz alguns anos que ele faleceu, eu não sei precisar exatamente, porque faz muitos anos que eu estive lá e nunca mais voltei. Mas eu sei que ele já dorme no Senhor e que o que Deus me usou para profetizar lá em 2000 já se cumpriu. E num outro vídeo eu quero comentar e contar para vocês como que Deus fala e cumpre a sua palavra. Bem, conversando com o pastor Zacarias, como eu disse aqui, geralmente depois do jantar à noite, ficávamos ali na mesa até algumas horas conversando, e este homem tinha muitas experiências, e entre elas ele me contou uma. Quando ele assumiu o campo ali, era uma região bem carente. Quando eu estive em Pinhão por volta do ano 2000, ainda era uma cidade sem grandes indústrias, né? Apenas algumas serrarias e comércio, então não era uma região como a que eu moro. Eu moro aqui no Vale Europeu, né, conhecido como Vale Europeu em Santa Catarina, onde aqui tem muitas empresas, aqui é uma região bem
estruturada financeiramente. Pinhão, porém, naquela época, não sei como que é hoje, era uma região assim com muitas dificuldades, porque não havia empregos, não havia muitas empresas, então uma região muito mais carente na questão financeira. E quando o pastor Zacarias assumiu a cidade, era muito mais difícil ainda, o evangelho estava no começo. E para você que é mais jovem, está me ouvindo falar aqui nesse vídeo, eu quero te dizer que há anos atrás era muito difícil ser crente, era muito diferente de hoje. Hoje é muito fácil, hoje é tranquilo, hoje não há nenhum tipo de preconceito ou discriminação, mas há muitos anos atrás, 40, 50, 60 anos atrás, voltando ainda mais no tempo, os crentes eram perseguidos. Era feio ser crente. Ser crente era coisa de gente ignorante, de gente pobre. Jogavam pedras nas igrejas dos crentes. Terminavam cultos evangelísticos de praça, trazendo o padre com grandes procissões, o delegado vinha prender pessoas. Então, era uma outra época. Era uma época difícil. Para você converter alguém era muito difícil. Os padres cuidavam muito e ficavam muito assediando os seus membros e falando, olha, está vindo uma seita aí, cuidado com esses crentes, que é uma seita, que é isso, que é aquilo. Então, eram outros tempos, meus irmãos. Nessa época, então, o pastor Zacarias assume o campo de Pinhão. E era uma região difícil. Ele trabalhava como gerente de cortadores de madeira. Então, aquelas pessoas que retiram madeira, carregam em caminhão e trazem para as serrarias, ele era gerente desses trabalhadores que cortavam madeira. Então, ele ia muitas vezes segunda-feira lá para aqueles interiores dos matos e vinha quinta-feira, sexta-feira para a cidade de volta. Ficava lá gerenciando e cuidando do corte de madeiras. Então, ele me contou que logo que ele assumiu ali, tinha bem poucos crentes. E eles começaram a orar, Senhor, salva esta cidade. Senhor, salve almas neste lugar. E começaram a orar e foram orando e jejuando. E o grupo de crentes da igreja Assembleia de Deus era bem pequeno, a igrejinha bem pequenininha, mas o homem de Deus estava orando. E como eu sempre digo, quando nós começamos a orar, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Assim eles foram orando. E um dia uma dessas famílias, ali daqueles interiores, bem de dentro do mato mesmo, vamos dizer assim, que moravam bem retirados da cidade, vieram ao culto e aceitaram Jesus como Salvador, num dia de sábado à noite. Muito bem. No outro dia, no domingo, pastor Zacarias então vai lá fazer uma visita para esta família, porque toda a família ali, o marido, a mulher e os seus filhos tinham aceitado Jesus. E ele vai então, na parte da tarde, fazer a primeira visita para os seus mais novos membros, suas mais recentes ovelhas. Porém, ele me contou que quando ele estava chegando perto da casa, ele teve que deixar o carro longe, naquelas chamadas porteiras, né? Então ele deixou a caminhonete que ele trabalhava lá e veio um pedaço caminhando a pé. Quando ele está chegando próximo da casa onde moravam os irmãos, ele escutou aquele choro e gritos e uma situação ali, né, assim, complicada. E aí então ele tomou cuidado, ele veio devagar, se esgueirando por entre as árvores para ver o que estava acontecendo, porque uma mulher gritava muito, chorava muito. E chegando mais próximo, então, sem que eles tivessem o visto, ainda para o lado de fora da casa, atrás de uma árvore, ele ouvia a mulher daquela casa chorar e gritar, dizendo, meu Deus, o que foi que nós fizemos? Nós aceitamos esse Jesus dos crentes, nós viramos crentes e agora o meu filho morreu. E ele começa a ouvir aquilo e ele fica, então, preocupado e apavorado, pensando, meu Deus, o que está acontecendo? E aquela mulher gritava, meu Deus, o meu filhinho morreu. O que é que nós fomos fazer? Deus nos cobrou. É Deus nos cobrando, porque nós viramos crentes, nós negamos a nossa religião. Então ali ele disse que ficou parado, petrificado, sem saber o que fazer. Porém, meus irmãos,
Deus falou com ele e disse: não te preocupes, porque eu estou neste negócio. Entra lá e ore pelo menino, porque eu vou ressuscitá-lo, eu vou devolver-lhe a vida. Então, meus irmãos, o pastor Zacarias tomou coragem, mas sendo ele, como eu disse, um homem de Deus. Meus irmãos, como é bom ser de Deus. Eu vejo hoje que há muitos frequentadores de igreja, há muitas pessoas que estão na igreja há anos, não têm experiência com Deus. Deus não tem pessoas especiais, meus irmãos. Só que existe os que buscam e os que não buscam. Existe aqueles que ficam pelas beiradas e os que vêm para o meio. Aqueles que se aproximam do Senhor. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que dirige. Deus é um Deus que tem o controle de tudo. E aquilo que às vezes parece uma desgraça, uma tragédia, pode ser um trabalhar de Deus na nossa vida. Então, se você está vivenciando, quem sabe um momento chocante, alguma coisa aconteceu que você pensa assim: meu Deus, e agora? Olha, pode ser um trabalhar de Deus, ore a Deus sobre isso, porque quem sabe seja um trabalhar de Deus, e dessa situação que você está vivendo, Deus trará uma grande vitória. Como foi nesse caso, o pastor chega lá, com a dificuldade que tinha de ganhar almas, de ganhar pessoas para Cristo, uma das poucas famílias que aceita Jesus. No dia seguinte, um menino morre. E agora? Mas Deus falou com ele e disse: entra lá, porque eu estou neste negócio. Entra lá e ore pelo menino, porque eu vou ressuscitá-lo. Pastor Zacarias então toma coragem, chega na casa. Quando ele chega na porta da casa, a mulher já gritou: meu Deus, pastor, olha só o que me aconteceu. Olha o tamanho da tragédia. O que nós fizemos, pastor? Fomos assim, virar crente, olha aí, ó. Meu filho morreu e estava o menino aí de uns 8, 9 anos, deitado em cima da mesa. O pastor então chegou, tocou no menino, estava gelado, devia fazer ali 3 a 4 horas que estava morto, já estava gelado, e aquela família naquele desespero, e os vizinhos começando a chegar. E vem um e vem outro. Vizinhos que eu digo é gente que morava a alguns metros de distância, né? Não era vizinho de casa, era aquelas casas do mato, do interior, onde os vizinhos são bem distantes, mas já estavam chegando. E aquela situação toda. E chega uma família, chega outra, e a mulher ali chorando, berrando naquele desespero todo, porque tinham virado crentes e agora o filhinho morreu. Quando já a casa já tinha ali, já fazia alguns minutos que o pastor estava ali, já tinha chegado mais 2 ou 3 famílias ali, o pastor toma coragem e diz assim: para lá, escutem aqui um minuto. Vocês não fizeram coisa errada, não. Como não fizemos, pastor? Olha aí, como não fizemos se meu filho está morto? Se calma. Se vocês não conhecem o poder de Deus, vocês vão conhecer hoje. Então o pastor Zacarias, orientado por Deus, coloca as mãos sobre aquele menino que já estava gelado e começa a orar. E começa a orar. E ora. E de repente ele diz que orou e o Senhor disse: já basta. Aí ele pega o menino pela mão e disse: em nome de Jesus, levanta, receba a vida. E aquele menino abriu os olhos, deu um suspiro bem forte e sentou na mesa. Foi um gritedo muito grande, queridos. Foi assim, eles não sabiam se eles choravam, se eles riam, se eles pulavam, porque o menino senta na mesa e logo ele desce da mesa e começa a andar por ali, abraça a mãe, abraça o pai, e todas aquelas outras famílias que ali vieram estavam pasmos de ver, porque eles já tinham constatado também o menino morto, o menino gelado. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aquela pequena igrejinha que com muita dificuldade estava avançando, o pastor Zacarias disse para mim: irmão Samir, eu tive que logo aumentar a congregação, porque o milagre se espalhou por toda aquela região. As famílias que vieram ali e viram que Jesus tinha ressuscitado um menino depois de morto. Ele diz: a igreja encheu, superlotou,
por causa do milagre. Vocês estão vendo, meus irmãos? Quem sabe você tem passado por uma situação bem difícil. Deus pode usar qualquer circunstância. Olha, eu já ouvi Deus usar macumbeiro para abençoar o seu povo. Eu já vi Deus usar incrédulo para falar com os seus servos. Eu já vi tantas histórias, tantos testemunhos. E esse Deus usou o quê? A morte. A morte de um menino para provar o seu poder, manifestar a sua glória. E por causa da morte do menino, a igrejinha então encheu de vez e o pastor teve que providenciar um aumento e ir para uma igreja um pouco maior. Passa mais um tempo, a igreja cheia, eles alegres, felizes. Um dia o pastor Zacarias está no mato, trabalhando, cuidando ali dos seus empregados, né, onde ele era gerente. Por volta de terça ou quarta-feira, se não me engano, que ele me contou, chega alguém lá onde ele estava, como eu disse, eles iam lá para o profundo do mato, na região do corte da madeira. Chega alguém com uma notícia trágica. Agora algo aconteceu na família do pastor Zacarias. Uma de suas filhas havia morrido. O pastor recebe a notícia, mas como era um homem de Deus, ele não se deixou abalar. Ele terminou o que tinha que fazer ali, segundo o relato que ele mesmo me contou na mesa da sua casa. Terminou aquele dia, estava já do meio para o fim da tarde, deu todas as suas orientações aos seus empregados, aos quais ele era o encarregado, e um pouco mais no final da tarde ele pega essa sua caminhonete e vem para a sua casa. Quando ele chega na sua casa, a casa já estava lotada de pessoas. A grande maioria membros da igreja, os irmãos da igreja, mas vizinhos, amigos, conhecidos. E a menina já estava num caixãozinho sobre a mesa também. Então ele chega, cumprimenta um, cumprimenta outro. Agora ele não tinha tido nenhuma orientação de Deus, ou seja, Deus não falou nada. A menina está ali no caixão. E ele entra, cumprimenta um, cumprimenta o outro, e vem andando, para ao lado do caixão, olha por alguns instantes para sua filha que está ali morta, estava gelada, já tinha morrido de manhã, isso já estava anoitecendo já. E por alguns instantes ele fica ali olhando, e aí ele diz assim, ele com Deus, ele diz, Senhor, eu vou me ajoelhar aqui. Eu vou colocar uma das minhas mãos sobre a minha filha que está morta. E a outra eu vou levantar ao céu. E eu não vou me levantar da oração enquanto o Senhor não ressuscitar a minha filha. E assim ele fez. Pastor Zacarias se ajoelha então ao lado da mesa, coloca uma das suas mãos sobre o corpo da menina, e a outra ele levanta para o alto e começa a orar. Todo mundo que está ali está embasbacado, né? Todo mundo está perplexo com a cena, o pastor ali orando, e eles ouvem ele orar, porque ele está orando em voz alta, insistindo com Deus, Senhor, devolve a vida da minha filhinha. E aí ele começa a orar e trava uma batalha de oração. E ele disse que ficou com a mão levantada, irmãos, e começou a orar, e deu meia hora, e deu 40 minutos, deu 1 hora, 1h20, 1h30, 2 horas. Ele disse que já começou a sentir que a mão ficou até dormente. E ele segue orando, 2h30, 3 horas. Quando começa a passar de 3 horas, que ele está ali orando, ajoelhado, com a mão levantada ainda, a menina abre os olhos, dá um suspiro profundo e abre os olhos e senta também no caixão. Meus irmãos, aquilo que era um velório se tornou um culto pentecostal do mais alto nível. Mais uma vez o Senhor tinha mostrado o seu poder na terra. E mostrou que para ele nem mesmo a morte é problema. Muitas pessoas ali que eram da sociedade, do comércio ali, que estavam amigos,
Todo mundo ficou pasmo de ver aquilo, porque a menina estava morta já de muitas horas. Já estava no caixão, já estava toda arrumadinha para no outro dia, né, fazer o sepultamento. E agora a menina senta, está viva, falando, é retirada do caixão, e aquilo que era um velório se torna um culto, porque muita gente se encheu do Espírito Santo, muita gente se alegrou, muita gente chorou, se emocionou. E detalhe, ele disse: irmão Samir, eu tive que aumentar mais a igreja ainda. Aí que cresceu a igreja, porque tinha muita gente aí da cidade, do comércio, muita gente conhecida, que quando viram aquilo, viram ele orando e viram Deus devolver a vida para a menina, agora creram no Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo, meus irmãos? Deus usa a morte para salvar. Deus usa o que Ele quiser, qualquer circunstância, qualquer meio. Não há nada impossível para este Deus, o que Deus não pode fazer. Por isso nós precisamos sempre crer, sempre manter a nossa fé e nunca se abalar. Muitas das vezes, por trás de uma tragédia pode haver uma bênção escondida. Por trás de um grande fracasso pode haver uma grande vitória. Por trás de uma derrota pode haver uma surpresa escondida da parte de Deus. Aquilo que parecia que veio para prejudicar o evangelho, a morte do menino e agora a morte da filha do pastor, faz com que a igreja cresça e multiplique-se. E essas duas mortes, essas duas ressurreições, fez com que a igreja, a Assembleia de Deus em Pinhão, expandisse de uma maneira extraordinária, porque Deus estava manifestando o seu poder na terra. Sem falar dos batismos do Espírito Santo, sem falar de outras coisas que vinham acontecendo ao mesmo tempo, porque lembre-se uma coisa, Jesus quando mandou seus apóstolos pregar, e essa ordem vale para nós também, ele disse: preguem o evangelho, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, curem os enfermos, expulsem os demônios. Esse é o evangelho completo que eu creio. Esse é o evangelho pentecostal que eu creio. Esse é o Deus vivo que eu creio. Eu confesso para os irmãos que o que sempre me motivou a continuar fazendo a obra de Deus, mesmo em meio a grandes adversidades, foi ver o agir e o trabalhar deste Deus, as impossibilidades não existem, cujo poder é ilimitado. Então, meu querido, se você está vivendo uma fase difícil, creia que dessa fase difícil pode estar algo reservado, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar, que Deus vai realizar a sua vontade na sua vida, porque Deus ele tem muitas formas de trabalhar, e quando Ele quer, Ele usa a própria morte para salvar vidas. Parece um contrassenso, não é? E é um grande contrassenso, mas para Deus não. Pela morte Ele salva vidas. Lembra-se que isso aconteceu na ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, que estava há 4 dias morto. Muitos creram no Senhor Jesus. E como não crer? Como não crer? Se alguém está num velório e vê alguém orar e levantar o morto, quem que não vai crer? Quem que continua ateu diante de um milagre desse? Por isso eu, como pastor pentecostal que sou, eu sempre afirmo, precisamos buscar e pagar o preço, porque nós temos que continuar vendo os mesmos milagres. Jesus salva, Jesus ressuscita mortos, Jesus cura qualquer tipo de doença, Jesus batiza com o Espírito Santo e o mais importante, Jesus breve voltará. Aguardamos com ansiedade o arrebatamento da igreja. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque todos os dias terá um vídeo novo, ou de palavras de sabedoria, ou de um testemunho maravilhoso. E também acione o sininho para que você receba a notificação. Se você não acionar o sininho, o YouTube não vai te mandar a notificação. Se você conhece a cidade de Pinhão, se você conheceu o pastor Zacarias, se você é da cidade de Pinhão, deixa aqui na descrição deste vídeo para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor.